Olá, eu sou Alessandra Morelli, médica oncologista, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os testes genéticos para o diagnóstico de câncer. Você já ouviu falar sobre isso? Muitas pacientes me perguntam sobre a vantagem e se devem fazer esse exame ou não. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que isso funciona. Vocês sabem que a gente recebe 23 cromossomos do nosso pai, 23 cromossomos da nossa mãe. Isso vai formar o nosso código genético e que vai se transformar no que a gente é hoje. Muitas vezes, nesses cromossomos, vêm alterações genéticas que são herdadas de pais para filhos. E como a gente recebe a metade do nosso código genético do nosso pai e a outra metade da nossa mãe, nós temos 50% de chance de eventualmente receber uma alteração genética, caso eles tenham essa alteração. Existem algumas alterações genéticas que predispõem os indivíduos a um maior risco de determinados tipos de câncer. A gente sabe que geralmente a percentagem de neoplasias malignas relacionadas a esse câncer que a gente chama de hereditário é na ordem de mais ou menos 10%. Ou seja, a minoria dos casos de câncer são relacionados a algo que a gente recebe, a uma alteração genética que se recebe dos nossos pais. A ciência já descobriu alguns padrões de alterações genéticas que vão se codificar e vão provocar um risco de determinados tipos de câncer. Então isso nós chamamos de síndromes hereditárias do câncer. Um exemplo bem clássico são as mutações do gene BRCA, que é um gene conhecido mundialmente como a alteração genética que a Angelina Jolie declarou quando se descobriu que ela tinha essa alteração e que ela herdou da sua mãe. Então, quando a gente sabe que existe uma alteração genética como essa, por exemplo, que aumenta o risco de câncer de mama, câncer de ovário, câncer de pele, entre outros com menor frequência, mas esses seriam os mais importantes, digamos assim, na síndrome genética relacionada ao gene BRCA. Então, conhecendo essa alteração, nós conseguimos tomar atitudes de prevenção que possam evitar ou reduzir o risco daquela pessoa vir a desenvolver aquela neoplasia. Então, o benefício de se fazer esse exame é exatamente esse, é que nós possamos conhecer antecipadamente, antes do câncer surgir, que aquela pessoa tem uma maior chance de desenvolver determinadas neoplasias e o seu acompanhamento será diferenciado para que a gente consiga identificar se a pessoa tiver o câncer muito precocemente com maior chance de cura. Quando que a gente deve suspeitar de uma síndrome hereditária de câncer? Sempre que existe um caso de câncer em pessoas jovens, ou seja, um câncer de mama numa mulher de 25 anos. Isso não é comum, deve-se suspeitar de uma alteração genética. Famílias que têm câncer em várias gerações, ou seja, a mãe teve, a avó teve, ou o pai, o avô, o tio, primos. Então é importante que a gente faça uma avaliação de casos de câncer na família, uma investigação. Então, famílias que têm várias gerações com câncer são famílias que a gente precisa investigar. Pessoas que têm mais de um tipo de câncer, por exemplo, teve um câncer de mama, anos depois teve um câncer de ovário. Isso é um alerta, na verdade, de que a gente precisa investigar. Basicamente, então, seriam essas as informações mais importantes sobre os testes genéticos, e a gente sempre indica que, mediante essa suspeita, se faça uma avaliação formal com um geneticista. Esse geneticista vai calcular o risco pela história familiar daquela pessoa e, em cima desse cálculo, vai recomendar qual é o teste mais indicado. Eu espero ter ajudado vocês com algumas questões relacionadas aos testes genéticos. Se vocês tiverem interesse em resolver mais alguma dúvida, por favor, faça seus comentários, compartilhe com quem você acha que vai se beneficiar dessa informação e até a próxima!